estão passando aí para fazer essa live aí com os irmãos e com todos aqueles que nos ouvem e veem nesse dia maravilhoso. Então, que Deus possa abençoar você, que Deus possa completar o sentido daquilo que nós vamos estudar na palavra dele, aí em seu coração. Amém? Um abraço aí para a comunidade evangélica Geração da Conquista. Nós estamos entrando agora porque nós estamos resolvendo problemas técnicos aqui para poder entrar, para poder aí fazer essa live com os irmãos, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de falar com os irmãos e hoje nós vamos passar, então, continuar ao estudo do livro de Apocalipse, indo lá para o seu capítulo 19, tá? Então, você que me ouve e vê aí, já prepara a sua Bíblia, já prepara aí o seu livro-texto. O livro-texto do nosso estudo é a Bíblia, nós não estudamos outro livro, nós não nós não valorizamos outros livros além da Bíblia para esse estudo. Então, é muito maravilhoso nós podermos compartilhar o conhecimento com os irmãos e podermos, então, crescermos juntos, sabendo sempre isso, que só há uma verdade, só existe uma verdade, meus amados irmãos e aqueles que me ouvem e veem. A verdade é a Bíblia. Então, é em cima dela que nós vamos estudar, né? Nós não temos aqui a pretensão de nos fazermos maior do que a palavra de Deus, né? E por isso nós estamos aí compartilhando com os irmãos esse conhecimento. Que Deus possa te abençoar, Deus possa, através do teu Santo Espírito, esclarecer mais ainda que nós vamos conversar, né? Mais uma vez, eu repito, o cenário está diferente, porque nós estamos aqui, né, em Guaratiba. Eu não sei se em ilha, eu não sei se em pedra, eu sei que é é Ilha de Guaratiba? Ilha de Guaratiba, aqui na casa de meu irmão mais novo, que tão amorosamente nos recebeu e tão amorosamente também disponibilizou os meios para que nós pudéssemos fazer essa live. Deus possa abençoar vocês, guardar vocês. Amados, então, abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 19. Livro-texto, a Bíblia, abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 19. Na aula passada, nós vimos, então, estamos estudando desde o capítulo 17, revelações de João, onde ele revela o sistema do anticristo. Nós estamos conversando sobre o anticristo desde o capítulo 13, né? Sendo que no capítulo 17 e 18, nós estamos estudando, então, o sistema. João tem uma série de visões onde é revelado a ele quem é o anticristo e quem é ou qual é a estrutura que é usada pelo anticristo para estabelecer o seu reino, para governar o seu reino, para administrar o seu reino. Então, essas revelações, elas nos trazem muito conhecimento sobre essas questões que a gente está, então, debatendo com os irmãos, levando aí para os irmãos e levando para todos aqueles que nos ouvem e veem, relacionado a isso, relacionado ao fato de que Deus, ele, então, separa João e faz essas revelações, ou seja, explica quem é o anticristo, explica, né, como o anticristo ele vai estabelecer a sua estrutura de governo do mundo, as características dessa estrutura, o tipo de ação, como é que ele vai agir com as pessoas durante o seu governo. Isso tudo é mostrado aí nos capítulos 17 e nos capítulos 18 de Apocalipse. No capítulo 19, meus amados,
nós vamos ver do verso 1 ao verso 10 uma outra visão de João, que é a visão já de um cântico de alegria pela aplicação da justiça de Deus em relação a toda essa estrutura do anticristo. Então, perceba, olha só o que diz aí Apocalipse capítulo 19. Eu vou ler a partir do verso 1. Depois disso, ou seja, depois da visão do capítulo 18, depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Então, perceba, amados, que aqui a gente aprende muita coisa. Primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus, ele é o Senhor da história. Nada está fora do controle de Deus. É isso que a gente precisa entender. Tanto é que na visão aqui de Apocalipse capítulo 19, né, há uma alegria nos céus, né, e esta alegria ela é compartilhada com João através desta visão, no sentido de quê? De que Deus, através de uma ação divina, né, ele, no verso 2 diz assim: pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Na aula passada eu expliquei o que é o juízo de Deus, a justiça de Deus. É quando Deus reivindica a sua santidade dentro da história humana. E, neste caso, numa visão para o futuro, quando Deus fizer isso em relação ao anticristo, ao seu sistema, né? Aqui a visão está dizendo o quê? Que ele condenou a grande prostituta, né? Ele condenou o grande sistema do anticristo que corrompia a terra com a sua prostituição e cobrou dela, cobrou desse sistema, cobrou da cidade, né? O sangue dos seus servos. Então perceba, meus amados, que é Deus que aplica a justiça. Muitas vezes, amados, as pessoas têm uma visão errada de Deus, né? Essa visão, não, Deus é amor, Deus é amor. Eu concordo, essencialmente Deus é amor, mas essencialmente Deus também é justiça. E pelo fato dele ser essencialmente justiça, ele cobra, ele vai inferir dentro da história humana, ele vai agir dentro da história humana para reivindicar a sua santidade, para reivindicar os seus propósitos. Por isso que aqui Apocalipse capítulo 19 é muito claro, está dizendo que ele, ou seja, ele condenou, ele cobrou. Né? Eu vou pegar essas duas expressões aqui, né? E principalmente o caráter desses dois verbos. Ó. Ele condenou, ele cobrou, ou seja, foi uma ação positiva, ativa de Deus dentro da história, né? Então perceba, meus amados, que apesar de se estabelecer na Terra desde o capítulo 13 o governo do anticristo, apesar dos cristãos serem perseguidos, né? A gente precisa entender que toda essa estrutura escrita na palavra de Deus, por Deus ser onisciente, ou seja, ele é conhecedor do passado, presente e futuro, é isso que é onisciência. O que é a onisciência de Deus? É porque Deus ele tem a capacidade, pela sua essência, de conhecer passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Isso é onisciência, ele sabe todas as coisas. Deus nunca é surpreendido. E por ele ser nunca surpreendido, ele tem um controle de todas as coisas. E aí a gente percebe esse controle quando ele age. Então, tudo aquilo, toda a estruturação e queda do império do anticristo é
permissão, é vontade permissiva de Deus, é vontade de Deus para o cumprimento de seus propósitos. É isso que a gente precisa entender. Verso 3. E mais uma vez a multidão exclamou, aleluia, a fumaça dela, da cidade, do sistema do anticristo, vem e sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono e exclamaram, né? Quem são esses 24 anciãos e os 4 seres viventes? Né? Olha só, essa visão do verso 4 nos remete ao capítulo 4 de Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. Então, né, esses 24 anciãos, esses 4 seres viventes, a explicação desses seres, né, a primeira visão desses seres ocorre lá no começo do livro de Apocalipse, que nós já falamos sobre isso, né? Então, convido você a assistir às aulas anteriores, né? Se eu não me engano, seria a aula número 4 ou 5, onde nós falamos sobre esses seres viventes. E esse verso 4 fala da reação, né, do trono de Deus, da reação do céu em relação à justiça de Deus. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, ou seja, o céu, né, o trono de Deus, prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram. Olha só, isso é a visão do céu. Aleluia. Então veio do trono uma voz, conclamando, louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou para vestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Olha só que maravilhoso, meus irmãos, né? E aqui a gente aprende várias coisas. A primeira coisa é que a gente precisa se alegrar por duas coisas. Primeiro, pela certeza de que isso aqui vai acontecer. Ou seja, Deus não, nós, como servos dele, nós somos perseguidos, nós somos incompreendidos pelas pessoas. Quando nós falamos do Evangelho de Cristo, das coisas de Deus, as pessoas não aceitam, mesmo olhando para a palavra de Deus, mesmo constatando que aquilo que nós estamos falando está dentro da palavra de Deus, as pessoas não aceitam, né? E muitas vezes nós somos maltratados, perseguidos e até mortos. Alguns dos nossos irmãos estão sendo até mortos pelo mundo por causa disso. Mas esse cântico, né, que está ocorrendo no céu, ele nos traz a certeza de que Deus, ele, na sua reivindicação de sua santidade, ou seja, na aplicação da sua justiça, ele também fará justiça aos seus santos, ou seja, ele vai reconhecer o esforço dos seus santos, o esforço daqueles que procuram servir ao Senhor, o esforço daqueles que procuram dedicar as suas vidas, né, no conhecimento da palavra de Deus. E aí a gente vê, né, esse reconhecimento, por quê? Porque Deus, ele vai, quando ele aplica a sua justiça, ele não esquece de, na aplicação da sua justiça, quando da dosimetria dessa justiça, ele vai, então, incluir ali a questão da perseguição dos seus santos. Interessante, amados, que o texto ele mostra algo também importante. E aqui entra uma discussão. Pois chegou o verso 7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou.
para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, puro e brilhante. Linho fino são os atos justos dos santos. Então, aqui está mostrando o quê? Que está chegando a hora, já chegou a hora, do casamento do Cordeiro e da sua noiva. Cordeiro, Jesus Cristo. E a noiva? Que noiva é essa? A igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Né? Então, isso aqui são as bodas do Cordeiro. Né? E as bodas do Cordeiro significa, então, o quê? Que a noiva, ela se preparou, ela se adornou, né, com roupas especiais, aqui descritas no verso 8, linho fino, puro e brilhante. Ou seja, então a noiva está preparada para encontrar-se com o seu noivo para as bodas do Cordeiro, né? Todo esse simbolismo do verso 7, verso 8, meus amados, significa o quê? A volta, a segunda vinda de Jesus. Então, a noiva vai se encontrar com o noivo na segunda vinda de Jesus. Isso, as bodas do Cordeiro, então, ocorrem agora. Está aqui, ó. Está aqui, está muito claro. Né? Então, por isso que nós acreditamos que a igreja passará pela grande tribulação, porque ela está se preparando, ela está se adornando para encontrar-se, ou seja, ela vai ainda se encontrar com o noivo. E quando isso vai acontecer? Ainda aqui, fica tranquilo que ainda aqui no capítulo 19, iniciozinho do capítulo 20, a gente vai ver o encontro da noiva com o cordeiro, tá ok? E essa veste, olha só, a noiva aí, né, que são os santos, eles estão vestidos, estão adornados com linho fino, puro e brilhante. E o verso 8 explica o que é o linho fino, puro e brilhante. O linho fino são os atos justos dos santos. Então, perceba, amado, que perceba que há uma exigência, a Bíblia faz uma exigência a cada um de nós, porque servir a Deus não é algo feito de qualquer forma, meu irmão. Por quê? Porque o que vai adornar? É isso que é interessante. O que vai nos caracterizar como filhos de Deus? O que vai nos dar a condição para nos encontrarmos com Jesus? Vai ser exatamente isso, querido. Vai ser exatamente isso. Vai ser o quê? O linho fino, puro e brilhante. Que é o quê? Que são os atos justos dos santos. E aí a gente vê que a gente se torna justo diante de Deus quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. É isso que é importante a gente entender. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, né? Nós somos revestidos, nossas vestes são lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Nós vamos ver, quer ver? Olha só, eu vou pedir para você voltar um pouco comigo, vai lá para Apocalipse capítulo 7, né? Para a gente entender isso aí, ó. Apocalipse capítulo 7, que é o final ali dos selos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, no final dos selos, no final da visão dos selos. A partir do verso 9, vamos ver a grande multidão? Olha só. Depois olhei, e diante de mim estava uma grande multidão. Apocalipse 7, a partir do verso 9. Depois olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E exclamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro.
Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes, os mesmos 4 seres viventes que a gente viu lá no capítulo 19, que nós estamos lendo. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graças, honra e poder e força, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de branco? Linho fino, olha lá, vamos lá. Linho fino, brilhante e puro, vestidos de branco. Quem são esses que estão adornados? Amém, queridos? Quem são esses que estão adornados? Olha só. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são esses que são vestidos de branco? E de onde vieram? Preste atenção, meu amigo. E de onde vieram? Aí ele diz assim, ó. Respondi: tu sabes. Então, João não sabia quem era esses que estão vestidos de branco, que são os mesmos, queridos, aqui, esses da noiva do Cordeiro. E ele diz: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes, alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Nunca mais terá fome, nunca mais terão sede, nem o sol os afligirá, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro está no centro do trono. No centro do trono será o seu pastor, e eles os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Mas eu pergunto, eles vieram da onde? Depois da grande tribulação, depois da manifestação do anticristo, depois do estabelecimento da marca, depois da queda da grande Babilônia, ou seja, o final do capítulo 7 de Apocalipse nos remete à visão do capítulo 19 do mesmo livro de Apocalipse. Então, a noiva de Cristo são aqueles que vieram da grande tribulação também, né? São todos os crentes que morreram durante todos os anos dos séculos e aqueles que vieram da grande tribulação. Todos eles farão parte deste casamento aqui descrito no capítulo 19. Né? Por que eles farão parte do casamento? Primeiro, porque eles são considerados justos diante de Deus. E quem é considerado justo diante de Deus? Aquele que entrega a sua vida para Jesus, porque é Jesus que nos habilita, é o sangue de Cristo na cruz que nos habilita a nos tornarmos justos diante de Deus. É assim que diz a palavra de Deus. Então, amados, a gente precisa entender isso, tá? Para a gente esclarecer, porque senão a gente fica esperando algo que não vai acontecer, né? A igreja, ela precisa enfrentar todos os preâmbulos da história, né? Por quê? Porque Apocalipse capítulo 7 fala quem são esses vestidos de linho fino, puro e brilhante. Quem são esses vestidos de branco? O linho fino são os atos justos dos santos. Quem são estes? São os mesmos lá de Apocalipse capítulo 7, porque eles vieram da onde? Da grande tribulação. Amém, queridos? Então a gente precisa entender isso. A gente não tem que achar, a gente não tem que fazer malabarismo teológico, né? Porque se a Bíblia fala que é assim, a gente, pela fé, tem que aceitar aquilo que a Bíblia fala, irmão. Senão fica complicado. Senão a gente acaba criando uma escatologia que não vem da Bíblia, e sim das nossas próprias conclusões, ou das conclusões de outros que a gente está replicando aqui. E o objetivo deste estudo não é isso. O objetivo deste estudo é constatar aquilo que a Bíblia fala. Ok? Continuando, então, verso 9. E o anjo me disse, escreva. Ou seja, e o anjo me disse. Então,
tem um anjo falando com João, e ele dá uma ordem, o verbo está no imperativo, escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Olha só, o casamento do banquete do Cordeiro vai acontecer depois desses eventos, né? A gente vai ver aqui o casamento. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos pés para adorá-lo. Ou seja, o anjo estava falando com João, um anjo de Deus, estava falando com João. E João, diante daquela expressão, diante daquela manifestação espiritual, ele então se ajoelha diante do anjo e o adora. Está aqui, ó. Então caía aos seus pés para adorá-lo. Mas olha só que coisa interessante, gente. Aí a gente aprende muita coisa aqui, ó. Mas ele me disse, ele quem? O anjo. O anjo falou para João: não faça isso. Eu vou repetir, meus irmãos. Olha só que coisa maravilhosa. O anjo falou para João: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém, queridos? Então, olha só que coisa interessante. Mais uma coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos. Tem muita gente que fica adorando o anjo, né? Anjo nunca foi feito para ser adorado, né? João, quando adorou o anjo, né? Quando João teve a intenção, quando João demonstrou ao anjo que ia adorá-lo, o anjo falou assim: cara, não faça isso. Eu sou igual a você, sou servo como você. E ele fala: adore somente a Deus. Adore somente a Deus, adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém, queridos? Então, a gente precisa entender que o capítulo 19, então, começa com um cântico de vitória, né? Mostrando aí várias nuances daquilo que está ocorrendo dentro dos eventos escatológicos, né? As bodas do Cordeiro, elas vão ocorrer com a segunda vinda de Jesus. Até agora, Jesus não veio, né? Nós estamos lendo o Apocalipse aqui, né? Desde o verso 1, e até agora nós não vimos nenhum texto dizendo que Jesus veio, que Jesus retornou, retratando o retorno de Jesus. Nós lemos vários textos, inclusive em outras partes da Bíblia, onde nós temos a promessa da segunda vinda de Cristo. Mas o relato desta segunda vinda nós ainda não temos. Vamos tê-lo agora, já no finalzinho do livro de Apocalipse. Dê uma olhadinha aí, querido. Vamos lá, a partir do verso 1, verso 11. Vamos lá? A partir do verso 11. Vi os céus abertos. Eu estou lendo o verso 11 do capítulo 19. Outra visão que João está tendo. Ó. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. E esse cavaleiro está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Opa, então até aqui, vamos lá, verso 11 ao 13. Nós temos, então, a visão e João descreve, né, os céus abertos, né, e diante dele
ele vê um personagem montado em um cavalo branco. Só que esse personagem ele tem algumas características, né, que revelam sua aparência. Mas tem uma característica que revela a sua essência. Vou repetir, até agora. João tem a visão de um personagem, né, cuja descrição tem vários pontos que revelam a sua aparência. Mas no final do verso 13, nós temos uma descrição que revela a sua essência. Verso 13, ele está vestido com um manto tingido de sangue. E seu nome é Palavra de Deus. Pastor, quem é esse personagem? Volta comigo, querido. Volta comigo aí. Abre lá a sua Bíblia no Evangelho de João. Por isso, amados, que é só a Bíblia. Um princípio da interpretação da Bíblia, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, vamos lá. O seu nome é Palavra de Deus. Então, aquele cavaleiro, o nome dele é Palavra de Deus. Quem é esse cavaleiro? João, capítulo 1, a partir do verso 1. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado de Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Ele estava chegando ao mundo, a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, vou repetir, aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que os creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclamava: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça, em verdade, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, unigênito, ou glória, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Opa! Então, meu amado, quem é esse cavaleiro cujo nome é Palavra de Deus, gente? Jesus, meus irmãos. Jesus. Veja que João está tendo uma visão de Jesus. Por isso que eu falei que do verso 11 ao verso 13, nós temos descrições de aparência, mas nós também temos uma descrição de essência. E aqui mostra que este cavaleiro não é qualquer personagem, é o próprio Jesus.
Perceba que a descrição desse cavaleiro branco é diferente do cavaleiro branco descrito lá em Apocalipse, capítulo 6, quando da abertura do primeiro selo, né? Aquele cavaleiro branco lá tinha uma coroa só e um arco sem flecha, né? Esse cavaleiro branco é totalmente diferente. Esse aqui é Jesus. Esse aqui é Jesus. Então, ele está tendo uma visão de Jesus. Os exércitos dos céus, verso 14. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro. Mesmo linho de Apocalipse capítulo 18. Mesmo linho de Apocalipse capítulo 7, meus irmãos. Não tem dificuldade nisso, meus irmãos. Amém, queridos? Então, aqui, João está tendo o quê? A visão da volta de Jesus. Aqui, sim, é a volta de Jesus. Jesus está vindo. Amém, queridos? Jesus está vindo. Aqui ele está mostrando Jesus vindo. Vamos lá? Verso 14. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Quando é isso, meus irmãos? No milênio. Ele pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, ou seja, no manto desse cavaleiro, e em sua coxa, na coxa desse cavaleiro, está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ok? Até aí. Então, perceba que do 11 ao 16, João tem uma visão clara de que esse cavaleiro, cujos céus se abriram, os exércitos dos céus o acompanham, ele vem na direção da terra. Esse é o próprio Senhor Jesus. Por quê? Primeiro, porque o nome dele é Palavra de Deus. E na sua coxa e no seu manto está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o seu manto ele está tingido de sangue, ou seja, simbolismo da obra salvífica de Cristo. Então perceba que esse cavaleiro ele é caracterizado como o Senhor Jesus. E ele está vindo, né? Ele está vindo do céu. Vamos continuar lendo. Vinha um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves do céu que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais, poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Verso 20. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Né? Esses personagens são vistos, né? E são caracterizados em Apocalipse, né? Em que momento, meus irmãos? Apocalipse, capítulo 13. Quando o anticristo se levanta e quando o falso profeta se levanta e quando eles, a partir daí, iniciam o seu governo aqui na Terra, né? Até culminar com a derrota deles aqui em Apocalipse 19. Verso 20, eu vou ler de novo. Mas a besta, o anticristo, foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da... E é isso, meus irmãos, que eu quero parar aqui. Porque é lendo a Bíblia, meus amados, que a gente aprende. Perceba. Olha só que coisa tremenda isso aqui, ó.
Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado quem? Quem é que essa dupla enganou? Enganou, ludibriou. Quem? Os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Então, meus amados, a Bíblia é muito clara. A marca da besta será resultado de um engano, de uma simulação, de uma dissimulação. As pessoas vão receber a marca da besta porque vão ser enganadas. Vocês lembram que o pastor Renato mesmo fala que a única coisa que vai funcionar bem no reino do anticristo é o engano? Vocês veem eu toda hora falando isso, né? A única coisa que vai funcionar perfeitamente durante o governo do anticristo será o engano. Será a capacidade de enganar as pessoas. E aqui a Bíblia é muito clara, meus amados. Né? A besta e o falso profeta, eles vão estruturar um sistema descrito lá em Apocalipse, capítulo 13, esse sistema. E esse sistema vai ser tão bem estruturado que vai envolver o quê? E eu já ensinei isso para os irmãos. Vai ser um sistema que vai envolver o poder político, o poder econômico, o poder social, né? O poder militar e o poder religioso. Ele vai pegar todos esses veios de poder e ele vai estabelecer uma realidade tal, é isso que é interessante, meus irmãos. Ele vai estabelecer uma realidade tal que vai enganar as pessoas. Então, amados, a gente não pode fugir disso. Por quê? Porque a Bíblia fala, ela termina aqui dizendo, eu gosto da descrição do capítulo 19, porque ela é muito clara. Então, cuidado, meus irmãos, por isso que a Bíblia fala, e por isso que Jesus, na Bíblia, ele fala diversas vezes, olha, que ninguém vos engane. Essa expressão dita por Cristo, né? E dita pelos seus apóstolos, ou seja, inspirados por Cristo, então Jesus fala em várias partes da Bíblia, que ninguém vos engane, cuidado, que ninguém vos engane, cuidado, que ninguém vos engane. Por quê? Porque esta vai ser a grande arma, este vai ser o grande pilar do império do anticristo. Então, a gente precisa entender isso, meus irmãos, a gente tem que estar atento, a gente tem que separar um tempo para a gente se tornar expert naquilo que a palavra de Deus diz, sabe por quê? Porque lá no Velho Testamento, se eu não me engano, no livro de Oséias, está escrito, meu povo perece, meu povo morre, ou seja, por falta de conhecimento. Então, as pessoas, por não conhecerem, e não conhecem, meus irmãos, a gente anda por aí conversando com as pessoas e é impressionante a ignorância em relação às palavras de Deus, ou em relação à palavra de Deus, que é a Bíblia. Por isso, amados, que estão surgindo várias ideologias hoje, né? Vários princípios hoje, que as pessoas estão embarcando, que as pessoas estão interiorizando, né? Isso está fazendo com que as pessoas tenham a mente cauterizada para aquilo que a palavra de Deus diz. O que é mente cauterizada? É mente insensível. Mesmo se você pegar a Bíblia e ler, né, como está muito claro aqui no verso 20, que as pessoas que vão receber a marca da besta, ou seja, aquele que recebe a marca da besta, não tem mais a possibilidade do arrependimento. Aquele que recebe a marca da besta está condenado ao inferno, ao lago de fogo e enxofre. Está condenado. A Bíblia é muito clara, meus amigos. E a Bíblia também é muito clara em dizer o quê? Que as pessoas que vão receber a marca da besta vão ser enganadas.
Eu já vi muita gente boa dizer assim, não, ninguém vai ser enganado quando recebe a marca da besta. Mas aí eu leio aqui. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, estou lendo o verso 20, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Então, mas não adianta você falar para mim que, não, quem vai receber a marca da besta não vai estar enganado, não. Não, vai estar enganado, sim. É isso que é triste. Vai estar enganado, sim. E por que tem um pastor num lugar maravilhoso desse aqui, que podia estar tomando banho de piscina agora? Por que ele está aqui gastando tempo? Por que ele está aqui conversando com os irmãos? Por que ele está aqui se dispondo a colocar esse conhecimento para os irmãos? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente só não é enganado se a gente conhecer a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus nos dá todas as possibilidades de vencermos com Cristo, porque o próprio Cristo é descrito como a palavra de Deus. Então, amados, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Por quê? Porque o anticristo, que é essa besta, que é a primeira besta, o falso profeta, que é a segunda besta, esses dois personagens vão ser utilizados por Satanás, eles vão operar segundo o poder do próprio demônio, do próprio Satanás, para enganar as pessoas. E isso já está ocorrendo, porque João, em suas cartas, ele diz assim, gente, o anticristo vai vir, mas o espírito do anticristo já opera. Ele diz isso na sua carta. E que espírito do anticristo é esse, gente? O espírito do engano. Quando você vê, quando você constata, quando você percebe ideologias, né, sendo pregadas, sendo anunciadas aos quatro cantos aí da terra, todas as sociedades sendo bombardeadas por ideologias que frontalmente se colocam contra a palavra de Deus, frontalmente se colocam contra os ensinos de Jesus. E a gente vê líderes religiosos adotando essas ideologias, trazendo essas ideologias para o seio das igrejas. Isso é o quê, meus irmãos? Quem faz isso está trabalhando para quem? Para o anticristo. Quem adota as ideologias hoje que estão contra a palavra de Deus, trabalha para o anticristo. Já expliquei isso em vídeos anteriores. Vá lá estudar as aulas. Estude, busque o conhecimento, porque a ignorância é um prato cheio para o engano. Vou repetir. A ignorância é um prato cheio para o engano. Então, cuidado, amados. É por isso que eu queria parar. Eu estou parando aqui e estou insistindo. Porque a vida está passando. As coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo. Verdades se tornando mentiras e mentiras se tornando verdades, né? E as pessoas parecem que estão anestesiadas. As pessoas não estão se indignando mais com isso. É isso que mais me assusta. O senso comum. É isso que é interessante. O senso comum. As pessoas comuns não estão se indignando mais com isso. Pelo contrário, estão achando normal certos discursos, estão achando normal certas posições, estão achando normal certos comportamentos. E nós não podemos. Sabe por quê, meus amados? Porque o verso 8 do capítulo 19, quando ele fala da roupa que vai ser dado
àqueles que vão subir com Jesus na sua segunda vinda, o linho fino são os atos justos dos santos. Então, ter uma vida com Jesus é negar-se a si mesmo. Né? Durante o ministério de Jesus, Jesus foi indagado sobre qual seria a condição daquele que desejasse segui-lo. E aí Jesus falou assim, olha, aquele que quiser, ou seja, seguir a Jesus é uma decisão, é um ato de volição, ou seja, é um ato de vontade que você tem que exercer. Então, nessa relação de seguir a Jesus, por isso que Jesus ele fala, olha, aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser me seguir, ou seja, você precisa querer, você precisa desejar seguir a Jesus. Ah, pastor, eu sigo a Jesus. Opa, então vou usar as palavras de Jesus. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Palavras do Senhor Jesus. Então, aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Ou seja, você vai negar os seus desejos. Você vai negar as suas convicções. Você vai negar as suas vontades. Para quê? Para seguir os desejos, convicções e vontades de Jesus. É isso que é negar-se a si mesmo. É você fazer algo que, na realidade, você está lutando porque você quer fazer algo diferente daquilo que você deve fazer. Isso que é negar a si mesmo. Poxa, eu quero fazer algo, mas eu sei que é errado, então eu não vou fazer. Por quê? Porque Jesus diz que é errado. Eu não vou adotar determinada ideologia, por quê? Porque Jesus diz que é errado. Isso é negar a si mesmo, irmão. Nós precisamos nos negar. Negue-se a si mesmo. E aí tem a segunda parte. Tome a cada dia a sua cruz. Você já parou para pensar nisso? Jesus usa uma expressão, Jesus usa uma figura. Carregar a cada dia a sua cruz. O que significa isso? Meus irmãos, quando nós nos negamos, quando nós negamos a nós mesmos, quando nós negamos os nossos desejos, as nossas vontades para seguir as vontades de Jesus, nós temos que conviver com essas contrariedades. Isso é a cada dia, um dia atrás do outro, você vai viver com contrariedades. Ixi, eu quero fazer isso, poxa, mas eu não posso fazer. Então, aquele querer que você tinha, o desejo que é seu, ele deve ser mudado pelo desejo que vem de Jesus Cristo. Vou repetir. O desejo que é seu, que é inerente de nossa natureza decaída, porque nós caímos, meus amados, nós estamos vivendo no pecado, nós somos seres pecadores. Eu e você somos seres pecadores. E negar as nossas próprias convicções é muito difícil, meus amados. Mas nós precisamos fazer isso. Isso vai causar o quê? Contrariedades. E aí é aí que entra. Carrega, né? Leve a cada dia a sua cruz e siga-me. Permanece, né? Insista. Persevera em Jesus. Vamos lá, vamos continuar lendo o verso 20, que o verso 20 é muito conhecimento que o verso 20 traz para a gente. Não? Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Os demais mortos, com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo,
e todas as aves do céu se fartaram com a carne deles. Então, isso aqui é a vinda do Senhor Jesus, do verso 11 ao verso 21, retrata a segunda vinda do Senhor Jesus, retrata ele vencendo a besta, ele vencendo o falso profeta, ele vencendo as estruturas de Satanás, ele vencendo, né, o governo do anticristo, né? Você está vendo aí, ó, os dois foram lançados, os dois quem? O anticristo e o falso profeta. Foram lançados no lago de fogo, que arde em enxofre, que é o inferno, tá, meus irmãos? Isso aqui é o inferno. Então, os dois foram lançados no inferno. E nós vamos, na próxima aula, que é o capítulo 20, nós vamos ver, então, o reino milenar do Senhor Jesus. Nós vamos aprender sobre a primeira ressurreição. E aí a gente vai aprender um pouco sobre Apocalipse, capítulo 20, né? 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Todos esses textos estão em paralelo aqui com o milênio do Senhor Jesus. E eu não posso deixar de terminar esta aula conclamando você a se levantar contra aquilo que é errado, a se levantar contra aquilo que o apóstolo João chama de espírito do anticristo. O anticristo ainda não se manifestou, sabemos disso. Mas há um espírito, há uma disposição no mundo. Há uma disposição no mundo em relação aos seus valores e aos seus princípios. E nós, como cristãos, nós, como servos de Cristo, nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos posicionar contra tudo aquilo que se opõe ao que diz a palavra de Deus. Você não precisa, né? Você não precisa apelar para as armas, fazer nada disso. Se opor é simplesmente você falar assim: eu não concordo com isso. Então, enquanto nós podemos nos posicionar sem acontecer nada com a gente, que um dia nós vamos nos posicionar e aí nós vamos sofrer as consequências, porque leis estão sendo aprovadas em nosso país e no mundo que visam prejudicar aqueles que vão se posicionar a favor da palavra de Deus. Mas você não pode deixar de se posicionar, você não pode deixar de se mostrar, de se estabelecer dentro dessa sociedade como um servo de Deus. Amém, queridos? Nós vimos, então, no capítulo 19, que Jesus virá. Fica tranquilo, Jesus virá para as bodas do Cordeiro, que é buscar a sua igreja. Aqueles que passaram pela grande tribulação, venceram o anticristo e o falso profeta, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso tudo a gente vai ver no capítulo 20, que é a próxima aula. Mas eu preciso, né, nós precisamos nunca esquecermos de conhecer este livro. A gente precisa conhecer profundamente esse livro, porque a ignorância levará as pessoas a tomarem atitudes erradas. Eu gostaria muito de agradecer, né, agradecer a todos que me veem e ouvem, né? Eu estou gravando numa manhã muito bonita aqui no local lindíssimo chamado Ilha de Guaratiba, né? Que você possa ter sido abençoado. A comunidade evangélica Geração da Conquista, um abraço. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, que vocês possam viver. Minha mãe aqui, ó. Minha mãe, lembra da minha mãe aí, ó? Né? Que Deus possa abençoar vocês, né? Deus possa estar com vocês, né? E a vocês, a outros que não pertencem à comunidade evangélica Geração da Conquista, um abraço a todos vocês. E, se vocês me permitem dar um conselho a vocês, como servo, como pastor, como líder, eu gostaria que vocês se ativassem no estudo da palavra de Deus.
vocês possam se ativar no estudo da palavra de Deus, que vocês possam verdadeiramente mergulhar no estudo da palavra de Deus. Só o conhecimento nos impedirá de sermos enganados. Amém, queridos? Que vocês possam ser abençoados, a todos vocês, a Cleide Garcia, a Marinês, a Jesse, a Marlene, a Merialba, e a todos quantos estão aí nos ouvindo, né? Elaine, Merigilza, né? Que também estão aí nos ouvindo, né? E nos vendo, que vocês possam ser abençoados em nome de Jesus, né? Um bom dia para vocês, em nome de Jesus. Para a próxima aula, não perca. E aí eu vou dar um dever de casa para vocês. Releiam Apocalipse capítulo 7. Releiam Apocalipse capítulo 19. Nós vamos precisar de um conhecimento profundo desses dois capítulos para estudarmos o capítulo 20. Que Deus possa abençoar vocês. Tchau. Um beijo no coração de todos vocês.